Bem-vindos a uma jornada intelectual pelo mundo do racionalismo. Uma corrente filosófica que moldou a maneira de como entendemos o conhecimento e a realidade. No século XVII, a Europa estava em efervescência intelectual. Ela questionava crenças tradicionais em busca de respostas racionais. René Descartes, o pai do racionalismo moderno, acreditava que o pensamento crítico e a razão era a chave para o conhecimento absoluto. René Descartes defendia e acreditava que antes de você ter o seu resultado, você deveria duvidar dele, organizá-lo e depois prestar atenção na etapa, pois tudo isso poderia sumir em um só momento. Ele defendia que deveríamos trabalhar muito para dar bons resultados, senão nós veríamos totalmente o contrário da meta desejada. Mas se fizermos tudo com excelência, teremos o melhor resultado na nossa vida. Essa é a ideia do racionalismo. Penso, logo existo. René Descartes só queria dizer que podemos ter certeza que existimos porque pensamos. As ideias do racionalismo enfrentaram críticas reféias que dizem a respeito da razão e da fé. O legado do racionalismo perdura, moldando a forma de como vemos o mundo, nossas instituições e até mesmo a nossa busca por sentidos. Só sei que nada sei. Mas... Não, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Mas amor... Não, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. O racionalismo nos ensina que a razão é uma grande fonte de conhecimento, mas também nos ensina que é sempre bom questionar e explorar bem o mundo ao nosso redor. Leibniz fundamenta o conhecimento universal na racionalidade por meio do que ele chamou de mônadas, que seriam entidades fragmentadas que, quando se juntam, dão origem ao conhecimento racional. Gottfried, o polímata, diz que a matemática é a linguagem da realidade e propôs que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Malebranche era um filósofo e teólogo francês que contribuiu significativamente para o racionalismo do século XVII. Eu irei dar exemplo de alguns aspectos importantes para sua filosofia, como a visão da visão de Deus, que ele é conhecido pela teoria da visão de Deus, no qual ele argumentava que todas as nossas ideias e percepções eram causadas diretamente por Deus e via Deus como a única fonte verdadeira de compreensão. Outro aspecto importante para a sua filosofia era o ocasianismo. Malebranche defendia a ideia do ocasionismo, o que significa que Deus age diretamente em todos os eventos do mundo, incluindo nossas ações e percepções. Ele acreditava que nossas ações são causadas por Deus, embora pareçam ser ações pessoais. Os próximos dois que eu irei falar é o racionalismo cristão e a crítica ao causalismo de Descartes. O racionalismo cristão fazia com que ele reconciliasse a filosofia com a teologia cristã. Ele argumentava que a razão humana é uma ferramenta dada por Deus para compreender a verdade divina e que a filosofia deveria servir à teologia. O próximo é a crítica ao causalismo de Descartes. Ele criticava a visão de Descartes da forma de que a mente e o corpo se comunicavam através da glândula pineal. Em vez disso, ele propôs que Deus era o elo entre a mente e o corpo. Embora Malebranche não seja amplamente estudado e debatido como alguns filósofos racionalistas, ele desempenhou um papel importante na discussão sobre a relação de fé, razão e filosofia durante o período do Iluminismo e deixou um legado de desenvolvimento no pensamento racionalista. Gottfried Wilhelm foi um proeminente polimata e filósofo alemão e figura central na história da matemática e na história da filosofia. Sua realização mais notável foi conceber as ideias de cálculo diferencial e integral, independentemente dos desenvolvimentos contemporâneos de Isaac Newton. Ele dedicou-se a trabalhar com diplomacia, tendo como objetivo de estabelecer a paz interna entre o Sacro Império Romano Germânico. Esboçou uma ideia que se baseava na junção entre o catolicismo e protestantismo para apaziguar os conflitos existentes na época. A teoria de Gottfried argumenta que qualquer ciência demonstrativa pode ser transformada em um sistema.
também de caráter dedutivo, cuja base consiste inteiramente de identidades, tanto de identidades explícitas como de definições. Voltaire foi um escritor versátil e prolífico, produzindo obras em quase todas as suas formas literárias, incluindo peças de teatro, poemas, romances, ensaios, histórias e exposições científicas. Ele escreveu mais de 20.000 cartas e 2.000 livros e panfletos. Voltaire foi um dos primeiros autores a se tornar conhecido e comercialmente bem-sucedido internacionalmente. Ele era um defensor declarado das liberdades civis e estava em constante risco com as rígidas leis de censura da monarquia católica francesa. Suas polêmicas satirizavam a intolerância, o dogma religioso e as instituições francesas de sua época. Baruch Spinoza, também chamado de Spinoza ou Spinoza, foi um filósofo racionalista holandês, um dos mais importantes da filosofia moderna. Além de seu racionalismo religioso radical, Spinoza defendeu o liberalismo político. Nascido em Amsterdã, na Holanda, em 24 de novembro de 1632, Baruch Spinoza, ou Benedito Spinoza, era descendente de judeus de origem portuguesa. Seu pai, um comerciante bem-sucedido chamado Michael, tentou que o filho ocupasse a mesma posição no comércio. No entanto, desde pequeno, Spinoza demonstrou grande interesse pelos estudos. Aprofundou suas pesquisas nas áreas de tecnologia, linguagens, filosofia e política. Diante disso, resolveu abandonar Amsterdã, passando a viver em diversos locais na Holanda. Ao ser excluído da comunidade judaica e vivendo em outros lugares, Spinoza teve que ganhar dinheiro, o que o levou a trabalhar no comércio e na área da pintura, misturando aulas de desenho durante um tempo. Embora tenha sido convidado para ser professor da universidade, Spinoza preferiu estudar e escrever sobre suas teorias e pensamentos. Faleceu em Haia, com 44 anos, em 21 de fevereiro de 1667, vítima de tuberculose. As suas principais obras de Spinoza Os Principais da Filosofia de Descartes, de 1663, Tratado Teológico Político, de 1670, Tratado da Correção do Intelecto, de 1677, e Ética, de 1677 também. De acordo com Spinoza, Deus era sinônimo de natureza, o qual estaria refletido na harmonia e na existência de todas as coisas. Ou seja, ele acreditava no Deus transcendental e imanente. A Ética, segundo Spinoza, ainda que não tenha publicado sua obra em vida, ela foi publicada postumamente. Sua teoria em torno desse tema esboça seus pensamentos e racionalista radical. Para Spinoza, o que seres humanos pensam reflete diretamente na sua maneira de viver. Foi nessa obra que o filósofo trata de tema das superstições relacionadas com Deus, tentando provar a natureza racional de Deus, donde esta seria o princípio universo. Eu sou a Clara. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Iris. E o nosso grupo ficou para apresentar um vídeo sobre racionalismo. E nossa equipe é formada por Cauê, que fez o roteiro, Yasmin, que gravou e editou, Isabelle e nós três aqui. racionalismo. Não bota não desse Eu sou o Que Rodrigo. posso não querer ficar aqui. Deixa ela! Eu esqueci a última palavra. Porra.